Fortemente ao seu coração, apenas abra e receba da parte de Deus, amém? Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui sabem o significado do seu nome? Quantos aí? Levanta a mão e participa comigo. Quem aí sabe o significado do seu nome? Agora quem não sabe, levanta a mão aí. Não é vergonha não saber não. Eu não sei, querido, se você sabe ou se você não sabe o significado do meu nome, mas do seu nome, mas eu quero te contar uma coisa. O seu nome tem um significado. Quer queira você ou não queira você, o seu nome, ele não só às vezes causa riso a pessoas, ou é um nome que passa despercebido, porque, querido, todo mundo conhece uma Ana, todo mundo conhece um João, mas eu até hoje só conheço um Atevaldo. Não é que é o nosso líder lá dos jovens, dos adolescentes lá da sede, um parceirão nosso. Sabe, irmão, a cada dia a Fran mostra pra gente o nome de uma pessoa, não é diferente lá que chega para ela. E, irmão, tem de tudo que você imaginar. Tem Isecleison, tem Rosilon, tem Melquisedeque, de uma forma que você nunca imaginou a escrita. Tem nome de tudo quanto é tipo. Tem pessoa, irmão, que juntaram o nome do pai, da mãe, da avó e do vô, pegou uma sílaba de cada um e fez um nome. Mas até esses nomes mais estranhos têm um significado. E eu não sei se você já parou para prestar atenção o quanto Deus valoriza o significado de um nome. É tão interessante que desde o momento em que nós vemos lá na criação, Deus ele começa, querido, colocar nomes específicos em situações específicas. E se você parar para pensar, querido, o porquê disso, nós vamos ver que esse valor que Deus atribui um nome, tem tudo a ver com a sua convicção e com a sua fé. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 4, no verso de número 13, que eu criei, por isso falei. Aquilo que eu creio no meu coração, logo eu também vou falar. Ou seja, todas as vezes que eu chamo uma pessoa pelo nome, é como se eu estivesse confessando ou chamando à existência aquilo que o significado desse nome simboliza. Quando nós temos a oportunidade de ver algumas mudanças, em Gênesis capítulo de número 17, não precisa abrir comigo lá, eu só quero citar uma referência para você. Nós vemos a história de um homem que se chamava Abrão. Quem já ouviu falar de Abrão aí? Abrão, o significado do seu nome significava pai grande ou pai elevado. Mas a partir do momento em que Deus faz uma promessa para ele, em que dele seria uma grande nação formada, Deus diz, a partir de hoje não será mais Abrão, pai elevado, pai grande. A partir de hoje vai ser Abraão, que significa pai de muitas nações ou de muitos povos. Ou seja, todas as vezes que uma pessoa falava o nome dele, Abraão, 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 é como se ele estivesse ouvindo, pai de muitas nações, pai de multidões. E todas as vezes que ele lembrava isso, ele tomava consciência da promessa de Deus para a vida dele. Era como se o nome dele, os significados do nome dele, não deixasse ele esquecer de tudo aquilo que Deus tinha prometido. Talvez Abraão estivesse ali um dia triste, e de repente Sara, sua esposa, falava assim, ei, pai de multidões, pai de nações. E naquele momento, ao lembrar do que o nome significava, Abraão ficava alegre, porque, querido, quando nós enchemos a nossa mente, trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, normalmente os seus sentimentos são subjugados. É por isso que quando eu estou lá triste por uma notícia ruim, e eu começo a renovar a minha mente com a palavra, o sentimento ruim sai, e um novo sentimento começa a dominar a minha carne. Por quê? Porque eu renovei a minha mente, e eu estou trazendo à memória aquilo que é justo, possui louvor, possui boa fama, daquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. Ou seja, desde sempre Deus valorizou nomes. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, capítulo de número 2, no verso de número 22. Os nomes são importantes, irmãos.
E nós vamos ver que ao longo da Bíblia, muitas vezes eles falam de histórias, eles remetem a acontecimentos específicos, e você vai entender, querido, a grandeza de tudo isso nessa noite. Êxodo capítulo 2, no verso de número 22, está lá comigo? E ele diz assim: o qual deu luz a um filho, a quem chamou de Gerson, porque ele disse, quem disse? Moisés, sou peregrino em terra estranha. O que significa Gerson? Peregrino em terra estranha. Por que ele recebe esse nome? Porque em Êxodo 2, Moisés estava fora da sua terra mãe, da sua terra natal. E nós sabemos que isso não era muito agradável para ele. Então ele pega o filho que nasceu e ele atribui a esse filho um nome que estava ligado àquilo que Moisés estava vivendo. Então, quando ele dá o nome ao filho, ele dá o nome segundo a sua realidade, segundo aquilo que ele estava sentindo, segundo aquilo que ele estava vivenciando. Vai comigo agora para Gênesis 29, 35. Vamos ver um exemplo aqui agora de Jacó e Lia. Gênesis 29, 35. O nome possui um significado por detrás. Gerson era a expressão daquilo que Moisés estava vivendo. Aqui em Gênesis 29, 35, diz assim: e de novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: essa vez louvarei ao Senhor. E por isso o filho se chamou Judá. E então cessou de dar à luz. Judá significa louvado. Olha que interessante. Estava ali Jacó diante do nascimento de mais um filho, e eles chegam à conclusão de que nesse filho ele iria louvar ao Senhor. Ele estava querendo bendizer o nome do Senhor. E qual o nome que ele coloca no seu filho? Judá. O que Judá significava? Todo o plano de fundo, toda a realidade que Jacó e Lia estavam vivendo. Você consegue entender isso? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, por detrás de todo nome existe um poder. Por trás de todo nome existe uma história. Por trás de todo nome existe um significado. Quando nós olhamos para Gerson, nós não apenas lembramos de uma pessoa, mas nós lembramos da história do filho que foi gerado por Moisés em uma terra estranha. Quando nós olhamos aqui para Judá, nós vemos um filho que foi gerado, e ele foi fruto de um desejo de Jacó, de louvar o Senhor. Leandro, onde é que você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar, querido, que se nós entendemos a grandeza e a história que está por detrás de um nome, a nossa vida vai mudar. Se nós entendemos o poder e o significado de um nome nessa noite, o seu casamento vai mudar, a sua saúde vai mudar, as suas finanças vai mudar. Leandro, mas qual bendito nome você está dizendo? O nome de Jesus. Nessa noite eu quero lembrar um pouco você sobre o poder, sobre a história, sobre aquilo que está por detrás de um nome que representa não um nascimento, não um momento de morte, mas uma transformação que nos tirou de uma condenação de trevas e nos colocou em uma vida de vitória, justiça e paz. Aleluia! O nome de Jesus, irmão, é muito mais do que você pode imaginar. Vai comigo em Mateus capítulo de número 1, no verso de número 23. O nome de Jesus representa algo. Assim como Abrão representava algo, Gerson, assim como Judá, assim como todos os nomes, Davi, todos os nomes como Josué, nós temos aqui o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, no verso 23. Está lá comigo? Nosso povo de comunicação é fantástico, né? Diz assim: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e esse receberá qualquer nome. Não, esse será chamado de Emanuel, que é traduzido como quê? Pergunto para você,
Por que é que Deus não deixou Maria escolher o nome de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Se ela era mãe, se foi ela que segurou lá ele 9 meses dentro da barriga, por que é que Deus fez a questão de já dar o nome? Por que Ele não deixou Maria escolher o nome? Porque talvez, querido, se Maria escolhesse o nome, e o nome representava normalmente uma história, um plano de fundo, Maria foi perseguida por estar grávida sem ter dormido com José. Maria foi caluniada, Maria talvez deve ter passado trancos e barrancos em meio àquele momento, e quem sabe Jesus não recebesse o nome que ele precisava, mas o nome que as circunstâncias estavam dizendo que ele tinha que receber. Deus estava aqui nos ensinando algo, irmão. Nós não devemos colocar ou agir ou fazer algo por aquilo que nós estamos sentindo, mas nós precisamos sempre nomear as coisas por aquilo que nós estamos crendo. Muitas vezes nós estamos chamando o problema de impossível, quando na realidade deveríamos chamar de oportunidade de crescimento. Muitas vezes nós estamos chamando a doença de morte, quando nós deveríamos estar chamando ela de milagre. Muitas vezes nós estamos chamando, querido, um problema em potencial para nos destruir, como o fim das nossas vidas, quando nós deveríamos estar olhando para ele e chamarei início de um novo tempo. Aquilo que eu e você falamos tem poder, irmão. Nós precisamos começar a declarar, não aquilo que nós estamos sentindo, mas aquilo que nós estamos crendo que vai acontecer. Jesus, ele tinha o livre-arbítrio. Jesus, ele poderia o tempo todo negar o plano de salvação. Ele estava aqui como 100% Deus, claro, como um enviado, como um homem ligado à natureza divina, mas ele também era 100% homem. Mas Deus disse, ele vai chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Por quê, pastor? Porque desde todas as profecias do Velho Testamento, Deus dizia que chegaria um tempo onde Ele seria o nosso Deus, Ele estaria conosco, Ele andaria no nosso meio. Quando Maria ouve isso, Deus está dizendo, chegou o tempo onde não vai existir mais um abismo entre Deus e o homem. Chegou o tempo do caminho, do elo ser restaurado. Chegou o tempo do céu novamente tocar a terra. E isso vai acontecer através de um homem. Deus não estará distante, Deus não estará no Santo dos Santos, Deus não estará numa arca, mas Deus estará conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Existia uma história, Deus estava mostrando o que iria acontecer. Isaías 9:6, vai lá. O profeta Isaías, ele anuncia aquilo que um dia iria acontecer. E ele começa a falar sobre atribuições de Jesus. Ele começa a falar sobre o nome que ele iria receber. Isaías 9:6. Aleluia, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que é que Isaías estava dizendo? Ele estava dizendo que o filho que iria nascer, essas características fariam parte dele. Aleluia. Jesus aqui, querido, está sendo anunciado como aquele que seria o maravilhoso conselheiro, do Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Isaías está dizendo, vai chegar um homem que não vai ser qualquer homem, e ele não vai ser chamado por qualquer nome, porque o nome representa aquilo que ele é. Aleluia. Leandro, o que é que você está querendo dizer para mim? Querido, quando você fala Jesus, você não está falando só mais um nome. Você está falando sobre aquele que é o seu maravilhoso conselheiro. Quando você fala Jesus, você está falando sobre aquele que é o príncipe da sua paz. Quando nós falamos sobre Jesus, nós estamos falando sobre aquele que se tornou Deus conosco, o nosso Deus forte, aquele que nos ligou ao Pai da eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que o nome de Jesus precisa ser compreendido, valorizado e usado. Leandro, o que é que você quer dizer com isso? Eu não sei, querido, se você já fez isso,
Mas normalmente quando você conhece um policial de uma patente boa, e você para numa blitz, e está perto de levar uma multa, normalmente você tende a usar o nome dessa pessoa. Ah, porque eu sou do sargento fulano de tal, porque eu sou amigo, não é do Beltrano, é assim ou não é assim? Por que você normalmente tenta usar o nome dessa pessoa? Porque você sabe o que está por detrás dessa pessoa. Você sabe do poder, você sabe da autoridade, você sabe que aquela pessoa, se você usar o nome dela, ao usar o nome dela, o desfecho da situação pode mudar. Deixa eu falar para você. Se usar o nome de um amigo seu numa blitz, pode tirar uma multa, o que o nome de Jesus pode fazer por você? Se quando você está diante de uma situação, você tem que comprar algo a crédito, mas a pessoa não quer te vender, e você fala, não, mas ó, eu trabalho com fulano de tal, eu moro junto com fulano de tal, e é isso e isso. Ao usar referência de pessoas, se você consegue oportunidade de trabalho, oportunidade de entrevista, comprar coisas a crédito, o que o nome de Jesus pode fazer por você? Nessa noite eu quero dizer, querido, que talvez você tenha um cheque em branco, mas você está esquecendo de preencher o valor. Muitas vezes nós ouvimos sobre Jesus, nós ouvimos sobre aquele que nasceu na cruz, nós cantamos sobre o pobrezinho que nasceu em Belém, nós cantamos sobre aquele que sofreu, sobre aquele que padeceu na cruz, mas nós esquecemos de falar sobre aquele que no terceiro dia ressuscitou, e não apenas isso, possui um nome sobre todo nome. O nome de Jesus não só foi anunciado, irmão, mas Jesus, ao fazer todo o plano de salvação, o nome dele foi coroado e revestido de poder. Jesus, ele vem na terra, ele se identifica conosco, ele toma o nosso lugar, nos substituindo, e a Bíblia diz, querido, que quando ele sobe aos céus, quando ele oferece o sacrifício do Santo dos Santos, algo acontece. O que é que acontece? Ele recebe um nome que está acima de todo nome. Ele recebe uma autoridade que está acima de toda autoridade. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, em Efésios capítulo de número 1. Aleluia. O nome representa uma história. O nome representa uma vida. O nome de Jesus não apenas representa o Filho de Deus, mas o nome de Jesus representa a trajetória que ele teve aqui na terra, vindo, padecendo, em tudo sendo tentado, mas em nada pecando, como ovelha muda foi levada ao matadouro, morreu em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Efésios capítulo de número 1, no verso de número 16, Paulo, fazendo uma das orações que nós conhecemos muito como povo da fé, ele diz, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de cada um de vocês nas minhas orações, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança da sua vocação, ou do seu chamado, e quais são as riquezas da glória da herança dos santos. Vou falar de novo isso. Riqueza da glória da herança dos santos. Você pode repetir comigo, diga assim, herança dos santos. O que é a herança dos santos? Aquilo que nós recebemos de Jesus. Jesus, querido, ele não apenas nos ligou ao Pai, mas ele deixou coisas para nós quando ele morreu. Paulo está orando, tendo o desejo de que cada crente entenda o que hoje é dele. Herança, querido, não é algo roubado, não é algo usurpado, não é algo que você não tem direito. Herança é algo que é seu, porque o testador já morreu. Aquele que garantiu o acesso a essa herança já morreu na cruz do Calvário. Ou seja, Paulo está dizendo, eu preciso que os crentes saibam tudo aquilo que Jesus deixou para eles. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua mais no próximo versículo. Verso de número 19, e qual também é a suprema grandeza do seu poder. Vou ler de novo. Suprema grandeza do seu poder.
Primeiro ele diz, herança dos santos, e depois ele diz, supremo grandeza, poder. Irmão, você lembra quando a gente brincava de herói, e a gente falava, o meu poder é super, hiper, ultra, mega, blaster, você lembra disso ou não? E você ia arrumando adjetivos para falar. Paulo está dizendo, não é qualquer poder. Ele diz, eu preciso que os cristãos entendam qual é a suprema grandeza do poder. Ou seja, não é só um poder grande, é um poder supremo. Aleluia. Sabe, irmão, você precisa entender porque Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, quando eles entenderem o que é deles, e quando eles compreenderem a grandeza disso que é deles, as coisas vão mudar. E ele continua dizendo, da suprema grandeza do seu poder para conosco, aqueles que creem, aleluia, segundo a operação da força do seu poder. E aí ele vai explicando, o poder que operou em Cristo, ao ponto de ressuscitá-lo dentre os mortos, e o fez assentar à direita de Deus nos céus, muito acima de todo principado, toda autoridade, poder, domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Para, entende comigo aqui. O que aconteceu? Jesus estava com Deus. Ele já tinha profecias acerca de quem ele era. O Emanuel, o Deus conosco, e ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo isso que você sabe. De repente ele chega aqui, revestido da autoridade que um cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo tinha. E ele começa a fazer milagres por todo lugar onde ele andava. Atos 10, 38 diz, o qual Deus revestiu Jesus com o Espírito Santo com poder, do qual andou por toda parte, fazendo prodígios, curando enfermos, expulsando demônios. Jesus fez isso. Mas mais do que isso, quando ele cumpre todo o plano de Deus para a vida dele, qual era o plano de Deus para a vida de Jesus? Vir ao mundo, em tudo ser tentado, mas em nada pecar. Aos seus 33 anos e meio, Jesus foi, morreu na cruz. Ao invés de condenar o homem, disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele vai, entrega a sua vida, vai para o inferno. No terceiro dia, ressuscita. Leandro, o que é que você está querendo dizer? Quando Jesus completou a sua carreira, quando ele completou a sua prova, ele tomou posse da coroa. Ele tomou posse do prêmio. Ele tomou posse do galardão. Toda carreira que nos é proposta sempre tem um benefício que vem depois nos aguardando. Jesus, quando ele chega e completa tudo o que ele fez, o que é que Deus faz? Jesus, agora é o seguinte, você não vai ter apenas um nome que é maravilhoso, conselheiro, não vai ser apenas Deus conosco. A partir de hoje, o seu nome está sobre todo nome. A partir de hoje você tem toda a autoridade, você está acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo domínio. Eu acho interessante o que Paulo diz, e ele fala assim, o seu nome está acima de todo nome que se nomeia. O que é que Paulo estava dizendo? Ele estava falando assim, Jesus, a partir de hoje, o seu nome tem mais autoridade que a AIDS. O seu nome tem mais autoridade que o câncer. O seu nome tem autoridade sobre o divórcio. Jesus pode juntar todos os demônios, pode juntar todas as legiões, pode juntar todo Satanás e a besta e todo mundo. O seu nome ainda assim está acima. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, por causa daquilo que você fez, Jesus, o seu nome está acima. Aleluia. Não existe problema maior que o nome de Jesus. Não existe falta maior que o nome de Jesus. Não existe nada que possa, querido, sequer causar um desconforto, tamanho ou poder de Jesus. Prova disso, que Apocalipse 19 diz, que quando Jesus vier, depois de 7 anos de tribulação, junto com um exército montado no cavalo, ele vai destruir Satanás e todo o exército dele com uma espada afiada que sai da sua boca.
Qual é a espada afiada? Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que pode penetrar as profundezas, dividindo juntas e medulas, intenções e pensamentos do coração. Como é que Jesus vai acabar com todo o exército do anticristo e com ele? Simplesmente, pá, acabou. Simplesmente perdeu. Eu não sei que palavra que ele vai falar, mas a Bíblia diz que vai sair da boca dele uma palavra e vai acabar com toda a força bélica, vai acabar com todo o ajuntamento do anticristo e seus demônios. Uma palavra. Paulo diz, Jesus deixou uma herança. Jesus deixou algo que tem uma suprema grandeza de poder. O que é essa suprema grandeza de poder? O que é esse poder supremo? O que é essa herança? Se você continuar comigo, no versículo de número 22, ele diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça de todas as coisas, e esse simplesmente deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todos. Pastor, não entendi nada. Entende a parada aqui? Jesus veio, cuspiram nele, ele foi tentado, passou no deserto, furaram, colocou coroa de espinho, ele venceu toda e qualquer acusação, ele se fez nu na cruz do Calvário, ele sofreu pra caramba, irmão. Eu não sei se você já passou fome, mas irmão, dizem que o negócio é embaçado. Eu não sei se você já passou sede, mas também dizem que o negócio é embaçado. Agora imagina passar tudo isso junto e muito mais. Imagine os seus familiares olharem na sua cara e te rejeitarem. Imagina as pessoas cuspirem no seu rosto. Tudo isso chegou no momento da coroação. Chegou no momento de receber o prêmio. Deus virou e falou: Jesus está aqui, se assenta à minha direita. Jesus está aqui, um nome sobre todo nome. Jesus pega tudo aquilo que Jesus está dando para ele, e sabe o que ele simplesmente faz? Ele fala assim: igreja, Não, daqui tem gente que não viu, Eloy, né? Daqui. Ele sofre tudo, ele corre a maratona, ele passa pela prova, ele passa por todos os desafios, ele morre. Jesus recebe de repente todo o poder do mundo. A última evolução do super-herói, mais forte do que toda a Liga da Justiça, mais forte do que todos os Vingadores, aí quem curte os super-heróis. Aí está lá, Jesus está acima. Aí ele olha, e aí ele fala assim: tive uma ideia. Qual a ideia? Eu não sou a cabeça da igreja? Então, se todo esse poder é meu, eu dou para quem eu quero. Igreja. Lembra que eu falei para você que o nome tem um significado? Lembra que eu falei para você que o nome fala de uma história? Sabe, irmão, quando você clama o nome de Jesus, o inferno estremece, sabe por quê? Porque ele sabe de tudo aquilo que aconteceu, ele sabe que não é só o nome, é a história daquele Filho de Deus que veio ao mundo e acabou com o diabo, acabou com a doença, acabou com a falta, aleluia! No nome de Jesus nós temos acesso a tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida bem-sucedida. É por isso que nós precisamos usar esse nome. É por isso que nós precisamos crer nesse nome. Percebe que eu não estou falando sobre a sua obra, eu estou falando sobre a obra dele, porque aqui a Bíblia está dizendo que ele simplesmente deu. Pastor, exemplifica de uma forma um pouco melhor para mim. Eu exemplifico. É como se Jesus fosse um time de um homem só. Ele joga o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro, que tem que tem um monte de jogo, Juninho, é ou não? Que tem até uma pausa no meio. Brasileirão. E aí ele vai lá, joga lá e ganha a primeira, ganha a segunda, ganha a terceira, ganha a quarta, ganha lá a primeira rodada inteira, né, a primeira parte lá antes da pausa do Campeonato Brasileiro. Leva o título, beleza. Continua. Vai lá
e ganha a segunda parte do Campeonato Brasileiro. Está lá ele, campeão brasileiro. Você consegue entender ou não? Uma outra ilustração para você entender. Aí a hora que chega lá, ele fala assim, ei Jesus, sobe no pódio. Ele fala assim, não vou subir no pódio não, sobe lá Juninho. Eu estou dando o título para você. Aleluia. Irmão, Jesus ganhou, jogou, correu, suou, trabalhou, venceu o campeonato e te deu o título. Ele simplesmente olhou e falou assim, ó, eu conquistei, mas se eu e você somos um, se eu sou a cabeça e você é o corpo, então o poder que está sobre mim, o poder que está sobre o meu nome, está totalmente liberado para você. Você não tem que jogar o campeonato, você não tem que jogar o jogo, você não tem que chorar, você não tem que sofrer, você não tem que suar, você só precisa crer. É por isso que Paulo diz, há uma herança dos santos, nós que cremos. Porque, irmão, deixa eu falar para você, você pode ver dois estilos de vida. Você pode crer no estilo de vida onde você vai ter aquilo que você pode construir, ou você pode viver o estilo de vida que você pode crer. Para viver aquilo que Jesus conquistou na cruz, nós precisamos escolher o caminho do estilo de vida de fé. Você chega lá e você fala assim, vixe, rodei. Não estudei, gastei mais do que eu devo, agora é penhorar tudo e perder tudo. Irmão, pode até ser que as suas obras te levaram a este lugar. Mas no momento em que você entende o perdão de Deus e a graça de Deus, ao clamar no nome de Jesus, Deus tem poder tanto, ao ponto de amenizar consequências do seu passado, e te dar uma graça para vencer todas aquelas que você inevitavelmente vai ter que passar. Tem coisas que você plantou e vai colher sim, mas tem coisas que a graça que ela manifesta através do sacrifício do nome de Jesus, que alivia e te capacita para passar por aquilo que seria intransponível ou impassável. Se você abrir comigo em Colossenses capítulo de número 2, aleluia, um nome sobre todo nome, um nome que representa uma história e faz o inferno tremer, oh aleluia. E é por isso que a gente ceia todo mês, para lembrar dessa história. É por isso que a gente constantemente ouve sobre o nome de Jesus, para lembrar disso, e fazer a nossa fé estar convicta nisso. Colossenses 2,14 diz assim, aleluia, está lá comigo? E ele diz, e havendo riscado o escrito de dívida que era contrário a nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós e cravou na cruz. E aqui eu quero dar um destaque para você no verso número 15, ele diz assim, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na cruz. Vou ler de novo 15, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou. Tudo aquilo que Paulo escreve, querido, nas suas cartas, ele sabia do entendimento do povo que estava lendo. É por isso que Efésios 6, Paulo usa o exemplo da armadura, porque para o povo daquela época era muito comum ir comprar um pãozinho e encontrar um homem armado. Então quando ele fala sobre capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, ele sabia que as pessoas iriam entender a mensagem. Ele não estava mandando vestir uma armadura, mas ele estava dizendo que se você tiver a sua mente ligada à salvação, tiver a justiça envolver a sua vida, o evangelho da paz, a fé e tudo isso, você vai estar guardado, assim como um soldado está protegido pela sua armadura. Era um exemplo. Quando Paulo escreve em Coríntios sobre o atleta, ele diz, o atleta em tudo se domina, eles contudo correm para alcançar uma coroa corruptível, nós contudo uma coroa incorruptível. É porque todo jovem daquela época, inclusive da cidade de Corinto, principalmente aqueles que tinham os costumes dos gregos e dos romanos, eles tinham o hábito de praticar o atletismo. Existiam corridas e coisas que aconteciam onde toda a população se juntava. Então por que Paulo deu esse exemplo? Porque eles iriam entender. Porque Jesus disse, o semeador saiu a semear.
por causa da sociedade agrícola. Porque diz, não se amordaça o boi enquanto debulha. Por quê? Porque tinha o engenho lá, todo lugar, que o boi ficava puxando e trabalhando. Enfim, quando Paulo escreve Colossenses no versículo de número 15, ele sabia do que ele estava dizendo. E quando ele usa a palavra expôs publicamente sobre eles triunfou, ele estava querendo fazer menção a um memorial e um costume de guerra depois de vencer uma grande batalha ou vários exércitos, não é? E trouxe uma grande vitória para aquele povo. O seu rei, aquele que era responsável por ele, podia promover a ele uma festa e poderia fazer ele triunfar publicamente. O que era isso? Um general que venceu e recebeu essa oportunidade, lá no campo de batalha, ele ou amarrava os corpos das pessoas, dos generais que ele venceu, ou ele amarrava a cabeça dessas pessoas, e ele colocava correntes dentro disso, e ele entrava na cidade, puxando os corpos ou as cabeças dos generais que ele tinha triunfado sobre eles. E quando ele passava e ele entrava, dentro dessa cidade, ele tinha a oportunidade de entrar em um cavalo que era destinado ao rei e usar a capa do próprio rei. Porque, querido, o rei estava reconhecendo que diante dele tinha um grande general. Aleluia. O que é que Colossenses está dizendo? Paulo está falando assim, deixa eu falar de uma forma que vocês entendam. Jesus não está brigando com o diabo. Ele diz, Jesus não está no mesmo lugar, ele está acima. E para vocês entenderem, é o seguinte, é como se ele fosse o general que triunfou sobre os exércitos. Ele não apenas venceu, mas ele expôs a vergonha. E ele entrou pelo portão e expôs publicamente de uma forma que eles não podem voltar a vencer. Eu sei que é muita coisa, às vezes, para a cabeça, irmão, mas a gente tem que entender isso. Jesus colocou o diabo em um lugar onde, se nós cremos no nome dele, o diabo não pode mais te vencer. O nome de Jesus tem o poder suficiente para expulsar qualquer doença, para expulsar qualquer demônio. É por isso que você não deve se preocupar com nada, muito menos com o diabo. Tem gente que às vezes fala assim, pastor, mas o diabo está tentando contra a minha vida. Irmão, se é só o diabo, está tudo bem. Vou falar de novo para vocês. Pastor, o diabo está bravo comigo. Depois que eu comecei a vir à igreja, o diabo está começando a tentar ceifar a minha vida. Irmão, se é só o diabo, está tudo bem. Mais perigoso do que o diabo é a nossa incredulidade. Mais perigoso que o diabo é a nossa ignorância. É por isso que Paulo não está pedindo aqui para Deus livrar os crentes do diabo, não. Na oração de Paulo, ele não está dizendo assim, Pai, eu oro para que você possa livrá-los de Satanás, porque Satanás está tão complicado na vida deles. Não, ele falou assim, Pai, eu oro uma coisa, para que iluminados sejam os olhos deles, para que eles possam entender o que já é deles herança, e eles possam entender o tamanho da bomba atômica que foi dada para eles, para que eles possam entender a suprema grandeza do poder que está disponível àqueles que creem. Pastor, onde é que você quer chegar? Irmão, eu quero chegar no momento que você entenda que não é pelas suas obras, mas é por aquilo que Ele fez, você crê. Se você crê hoje, pode manifestar 20 demônios ali, sabe o que você faz? Você passa e fala, sai no nome de Jesus, vira as costas e eles vão ter que ir embora. Aleluia. Pastor, mas é aquela história que tem uns que só saem com jejum e oração, blá, 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 blá. Eu acabei de falar para você, querido, o nome foi colocado acima de todo nome, e foi dado à igreja, full, completo, apenas depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. O momento de Jesus ainda era a velha aliança, não era a igreja. O poder dos discípulos não era o poder da igreja. Hoje o poder da igreja é maior. Pastor, então é só falar que vai sair? É. Se você crê, porque você hoje está sabendo a história. Quando você fala o nome, não é só um nome.
Quando você fala o nome, para você está saindo J-E-S-U-S. Mas sabe o que está chegando no ouvido de Satanás? No ouvido dele está chegando, meu Deus, ele está pedindo ajuda para aquele que já me humilhou. Ele está pedindo ajuda para aquele que me venceu. Ele está pedindo ajuda para aquele que eu não consegui vencer. Ele está pedindo ajuda para aquele que eu não posso mais nada. Então não tenha medo, irmão. Manifestou a doença, sai no nome de Jesus, vai sair. Aí você acredita, porque não adianta você virar e falar assim, sai no nome de Jesus. Deixa eu ver se está funcionando. E será que vai funcionar? Porque assim não funciona. Atos diz que certa vez irmãos chegaram e falaram assim, sai no nome de Jesus que Paulo prega. Ao invés do demônio sair, o demônio deu umas pancada na cabeça deles. Por quê? Porque eles não estavam sabendo, não estavam crendo, não estavam entendendo a dimensão da grandeza. Pastor, eu falo, mas parece que nada acontece. É porque talvez está faltando acreditar. Sabe aquela história do passou um negocinho, sangue de Jesus tem poder, irmão. Sabe, irmão, a nossa fé não pode ser uma reação ao problema. A nossa fé e convicção tem que ser uma voz ativa. Nós não devemos apenas, querido, responder assim, porque é como se fosse mais uma coisinha que uma pessoa fala palavrão e o crente fala sangue de Jesus tem poder. É um impulso sem fé. Mas eu falo para você, querido, quando você entende o poder do nome de Jesus, quando você entende isso, pode levantar a situação que for, seja nas finanças, seja na saúde, seja no casamento, seja em qualquer problema. Você vira e fala, no nome de Jesus, doença sai. E sabe o que a doença faz? Sai. Você chega, querido, para um demônio, no nome de Jesus sai. E sabe o que acontece? Sai. Lucas 10:19 diz que Ele nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre toda obra do mal. Onde é que a igreja está? Acima, em uma posição de autoridade. Irmão, nós sabemos que existe uma patente no mundo lá fora. Se nós falamos dentro de uma corporação, dentro do exército, se uma pessoa de uma patente maior, ela dá uma ordem e o soldado não segue, ai do soldado. Ele é desligado, ele é preso, por quê? Porque onde existe uma cadeia de autoridade, ela tem que ser respeitada. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se você não respeita a autoridade, é uma coisa, mas o céu e o inferno respeitam. Pode ser que você não se sujeite a líderes, pode ser que você não se sujeite ao seu marido, pode ser que você não obedeça o seu patrão, mas se tem uma coisa que funciona no céu e no inferno, se chama autoridade, e o maior cargo de autoridade foi dado ao nome de Jesus, e Ele deu para a gente como igreja, e Ele disse, usa! Pastor, assim é fácil, exatamente isso, é fácil. Pastor, então eu não preciso mais acordar 3 horas da manhã para guerrear espiritualmente com o diabo? Não, querido, você pode dormir. Até porque a Bíblia diz que o Senhor aos seus amados dá enquanto dormem. Irmão, enquanto eu estou dormindo, bênção está chegando a rodo. Enquanto eu estou dormindo, anjos estão trabalhando em meu favor para que a minha segunda-feira seja abençoada. Pastor, resume para mim o que você está querendo dizer. Resumo, querido. Existe um nome que está acima de todo nome. E você pode crer nele, clamar nele. Porque, querido, hoje ele passa a ter um novo significado para você. Pode ser que a sua vida hoje ainda não é digna de produzir algo bom. Mas não é pela sua dignidade, é pela dignidade dele. É por aquilo que Ele fez, e quanto mais, querido, você crer e confessar, mais vai funcionar, e depois a santidade, a santificação, é um processo que vai acontecer, querido, gradativamente, gradualmente, porque você é nascido de novo, e quem é nascido de novo já não gosta mais de pecar, quem é nascido de novo gosta de agradar a Deus, porque essas coisas não tem a ver com autoridade, tem a ver com estilo de vida. Aleluia. Use o nome de Jesus. Pastor, mas eu falo e eu ainda não estou entendendo e não estou crendo. Começa a lembrar da história.
Você vai falar e o diabo vai dizer assim, você tem que passar por esse problema, porque você fez isso, isso e isso. Quando isso chegar na sua mente, querido, lembre da história que está por detrás do nome. E você vai poder dizer, diabo, você está dizendo que eu tenho que passar por isso, isso e isso, porque eu fiz isso, isso e isso. Mas eu quero te lembrar de uma história. Eu quero te lembrar de um dia, uma virgem, que o Espírito Santo veio sobre ela e deu à luz a um rapazinho que se chamava Jesus. Em tudo ele foi tentado, diabo, em tudo você tentou ele, em tudo os homens tentaram ele, mas você nunca conseguiu vencê-lo. E teve um dia, diabo, que ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou, recebeu um nome sobre todo nome, inclusive o seu. E ele decidiu, não foi porque eu quis, não foi porque eu mereci, não foi porque eu era bonzinho, mas porque ele quis. Deixa eu falar para você, querido, presente dado não se paga, presente dado se recebe. Ele olhou e ele disse, o meu nome, pode usar. É como se o Fábio hoje pegasse o cartão de crédito dele sem limite e falasse, gente, a senha é essa, usa, come o que vocês quiserem depois do culto e é só passar. Põe na minha conta. Coloca na minha conta. Nós não estamos falando, querido, sobre viver uma vida libertina. Nós estamos falando sobre viver como cristão, mas um cristão que crê no nome de Jesus, porque apenas viver em santidade não expulsa demônio, viver em santidade não cura doença, porque o que lida com essas coisas é o nome de Jesus. Você pode querer viver uma vida sem pecado e ainda assim morrer de câncer e ir para o inferno. Porque o que te salva não é a sua vida e a sua conduta, o que te salva é a sua fé no nome de Jesus. O que expulsa demônio é o poder no nome de Jesus. É por isso, querido, que você nunca vai falar, sai demônio no nome de Leandro, porque você vai levar pancada do demônio. O que é que você vai fazer? Sai demônio, no nome de Jesus. É como a história que eu sempre conto, do rapaz que ele estava fazendo o jejum da bolacha. Está lembrado dessa história ou não? E lá na igreja o pastor combinou que aquela semana ia ser uma semana de jejum. Todos os dias eles tinham que fazer um jejum no período da noite e tarde. Chegou no domingo, era o dia de entregar o jejum, 7 dias de jejum. Aquele jovem com fome, ele falou assim, puxa, você não comeu, eu vou passar mal, estou com muita fome. Eu vou para a igreja, mas antes eu vou comer essa bolacha aqui. Ele come a bolacha, vai para a igreja bem. E esse jovem sempre pedia para o pastor uma oportunidade de ser usado por Deus. Quando ele chega na igreja, um demônio se manifesta, o pastor olha para ele e fala assim, chegou sua oportunidade, vai lá e expulsa. Quando ele chega para expulsar o demônio lá fazendo um barulhinho para fazer show, né, que eles gostam às vezes, né? E deu uma dica, o demônio vai fazer show para quem gosta de ver show. Se você não gosta de ver show, querido, muitas vezes ele nem se manifesta, ele sai só de chegar perto de você, né? Porque é assim que funciona, onde a luz chega, as trevas chegam. As trevas não ficam brigando, não, luz, não, luz. A hora que você acende o interruptor, vai embora, é assim que funciona. Mas vamos para a história aqui. Manifestou a hora que ele chegou lá, foi falar, e aí o demônio virou para ele e falou assim, o que você está fazendo, comedor de bolacha? Aí aquele rapaz chegou para ele e falou assim, demônio, o negócio é o seguinte, com bolacha ou sem bolacha, sai no nome de Jesus. Pastor, mas ele não cumpriu o jejum, como ele pode expulsar? Com bolacha ou sem bolacha, sai no nome de Jesus. Por quê? Não é por fazer jejum, não é por minha autoridade, é por aquilo que você crê. Sabe, irmão, sai impondo as mãos nas suas coisas, sai impondo as mãos nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido. Se as coisas não estão dando certo, no nome de Jesus, eu declaro que você vai vender a empresa. Eu declaro o telefone que você vai tocar. Eu declaro sabedoria sobre você, filho. A partir de hoje você vai entender todas as matérias da escola. A partir de hoje você vai andar. A partir de hoje você vai ver. A partir de hoje vai ser assim no nome de Jesus. E vai acontecer. Porque é como se ele tivesse ganhado um campeonato e nos dado de graça.
E para fechar, Romanos 8:37 diz: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pastor, por que eu sou vencedor? Por aquele que nos amou primeiro. Por que eu expulso o demônio? Porque Ele me amou ao ponto de me dar autoridade. Porque vai ser a melhor semana da nossa vida. Porque vai ser o melhor ano da nossa vida. Porque as coisas vão dar certo. Sabe, irmão, põe um ponto final. Se você acha que o diabo está brincando com você, manda ele embora. Smith Wigglesworth certa vez estava trabalhando na cozinha da sua casa e ele ouviu um barulho na sala. Quando ele chega na sala e vai ver o que é que estava acontecendo, livros contam que ele teve uma visão e ele viu Satanás sentado no sofá. Quando ele chegou lá, ele falou assim: "Ih, Satanás, é só você, eu vou voltar a cozinhar." É só você, Satanás? Então tá fácil. É só o diabo que está querendo te matar? Então tá fácil, irmão. É só o diabo que está querendo acabar com a sua vida financeira? Então tá fácil. Porque hoje você sabe, querido, qual é o caminho. Hoje você sabe a autoridade que existe no nome. Hoje você sabe que você pode falar o nome de Jesus. Hoje você sabe que você pode confessar esse nome, querido, e tudo vai dar certo. E eu queria que você ficasse de pé comigo no seu lugar.